Muitas vezes não reconhecemos o agir de Deus, porque reconhecer o que Deus está falando envolve abrir mão de situações, de coisas, de pessoas as quais eu não quero. Então, por uma motivação humana, eu não reconheço. Essa é a história do faraó do Egito. A Bíblia vai dizer que Deus manda Moisés falar com o faraó, e ele faz o primeiro sinal, joga a vara no chão, ela vira em serpente. O que o faraó faz? Chama os seus magos e manda fazer o mesmo. Ele era um cego espiritual. Aí fazem o segundo milagre, ele chama os magos, e os magos repetem o sinal, e assim vai ocorrendo as pragas do Egito, e assim ele vai fazendo. Mas chega uma hora que ele chama os seus magos, e os magos que são cegos espiritualmente vão dizer para o faraó: olha, isso daqui é o dedo de Deus. Eles reconhecem, não tem como a gente fazer igual. E sabe o que o faraó faz? Ele continua resistindo. Moisés fala: deixa o meu povo ir, Deus está mandando. Não, por quê? Ele ia perder uma condição de poder e ele não queria. Ele resiste 1, 2, 5, 10 vezes. E a Bíblia diz que chega um determinado momento que Deus fica bravo com o faraó, e ele diz assim: opa, quase que eu acabei com o microfone. Deus fica tão bravo com o faraó que ele diz assim: tá bom, agora eu vou endurecer o teu coração, e você não vai acreditar. E ele vê até os seus filhos morrerem e não reconhece que existe uma motivação humana no seu coração. Talvez exista uma motivação humana para você não reconhecer a voz de Deus. Se você passar a seguir a Jesus, os mandamentos dele, os ensinos dele, você vai ter que abrir mão de coisas, de situações, de pessoas que você tem dúvidas se você quer abrir. Mas hoje Jesus está aqui dizendo: andar comigo vale a pena. Eu vim aqui para lhe dizer que andar com Jesus vale a pena, mesmo que a gente tenha que abrir mão de coisas, pessoas, situações que nos agradam, porque viver com Jesus é viver na abundância de vida, vida plena. Aleluia! Você pode ter vida plena sem aquela namorada, sem aquele namorado, sem festa, sem balada. Você pode ter vida plena abrindo mão de algumas coisas, de algumas situações que lhe parecem tão difíceis hoje. Você pode ter vida plena sem a bebida, sem a droga. Você pode ter vida plena sem as festas. Você pode ter vida plena porque Jesus nos dá uma vida plena e maravilhosa. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Terceiro motivo porque a gente não reconhece o agir de Deus: uma motivação emocional. A gente está tão entretido, tão envolvido na nossa situação de miséria, ou naquele desejo que a gente tem, que por mais que Deus fale com a gente, eu não consigo ter outro foco que não aquilo. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão andando, eles estão tão tristes porque Jesus havia morrido, o Messias havia ido embora, que eles não conseguem enxergar outra situação senão essa. E eles estão andando, de repente o próprio Cristo ressurreto começa a andar com eles, e bater papo com eles. Por que vocês estão tristes? Ah, você não sabe, o Messias morreu. E Jesus falando com eles, e eles vão caminhando. Eles levam Jesus para a casa deles, não enxergam Jesus. Levam Jesus à mesa, não enxergam Jesus. E é só quando Jesus parte o pão que eles falam: opa, é o Mestre, é o Messias. Muitas vezes nós estamos de tal maneira envolvidos emocionalmente com algo, com alguém, que Deus está falando com a gente e a gente não consegue entender. Isso é muito normal acontecer no meio dos jovens. O cara se apaixona, a menina se apaixona, e aí a oração dele todo dia é a mesma: Senhor, faz ela olhar para mim no culto de hoje à noite. Senhor, faz dar certo, Pai. E parece que não tem outro assunto com Deus. E a gente está tão envolvido emocionalmente em uma determinada situação,
Às vezes Deus já falou, cara, ó, é a menina do lado, não é que você está orando. É que está lá sentado do teu lado, você não viu, ô mané. E você não escuta. Você está tão envolvido emocionalmente. Aquela situação, foi tantos anos, gostando, foi tão... que você não vê o que Deus está falando contigo. Primeira atitude de Jacó, diante da visitação de Deus, ele reconheceu: opa, isso aqui é Deus falando comigo. Não foi um sonho, não foi uma manifestação do meu subconsciente, foi Deus que se revelou para mim. Hoje Deus está falando ao coração de pessoas. Deus está falando com você sobre áreas específicas da sua vida. Meu irmão, reconhece em nome de Jesus que você vai ser abençoado sim. Amém?